A revolução intelectual iluminista do século XVIII afastou a ciência do sobrenatural. Foi um momento importante que deu à ciência o peso natural do desenvolvimento humano, mas que negava, nos seus setores mais radicais, a origem e a existência de Deus. Por isso, a comunidade acadêmica passou a questionar a validade das religiões, desacreditando os fenômenos sobrenaturais que não vão além da metodologia científica. Inclusive, Carlos Marx dizia que a religião era o ópio do povo, mas porque ele observava que os dogmas religiosos, que em sua grande maioria escondiam um projeto de dominação, limitava a atuação e o protagonismo da classe operária. Contudo, há coisas que nem a ciência conseguiu explicar. O Veda Vaishnava, literatura escrita ao longo de séculos de observação, explica de forma razoável a existência de Deus. Nos textos traduzidos pelo cientista Srila Prabhupada, ele trata da natureza pessoal de Deus. Nas suas traduções comentadas do Veda, como ele é, o cientista revela que a origem de Deus está localizada na sua essência. Isso porque somos resultados de uma única energia, integrados e interdependentes. Sobre as ordens do imperador, a biblioteca de Alexandria sofreu um grande incêndio na ocasião. Foram destruídos mais de 700.000 manuscritos. Esse acervo reservava a soma de séculos de conhecimento que explicava a origem e a identidade de Deus. O sábio Baladeva Vyadabhushana afirma que todo conhecimento que não leva em conta a energia sábia não é confiável. No Brasil, o cientista Dhanvantari Ivan Augusto, Mitravinda Deva, Clara Salles, Ramacharita, Ricardo Souza e o Monacharya Iranildo Nóbrega conseguiram mostrar que a energia da essência de Deus assemelha-se ao teorema de Fermat. Possível provar a existência de Deus a partir de um método. Com a superação do método de Sankaracharya, que coloca em primeiro plano a palavra Pranavana em lugar da sílaba primordial Onkara. Assim como buscaram negar o Deus que ama, que acolhe e que está ligado à nossa própria essência, os poderosos não consideraram a importância dos trabalhadores e dos operários no desenvolvimento social, político e econômico. Assim como faz o ministro da Fazenda Guedes, banqueiro
privilegiado e cria do autoritarismo chileno de Pinochet, que atribui o fracasso econômico do país à Seguridade Social. Guedes não entende o motivo pelo qual as pessoas querem viver até aos 100 anos de idade. O governo genocida de Guedes e Bolsonaro não entende o propósito da vida para os pobres, que, na visão deles, são oportunistas que esvaziam os cofres públicos com esse tal de direito social. Não há nesse governo a menor preocupação com a população mais pobre e vulnerável. É por isso que em todo o sistema de produção capitalista, as classes sociais são antagônicas. Isso se deve à alienação do trabalho com a posse exclusiva da riqueza por uma elite branca, setor mantido e defendido por gestores como Guedes. O ministro vê como absurda as viagens de empregadas domésticas à Disney e o funcionamento estudantil para os filhos de porteiros. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estima que há pelo menos 14 milhões e 400 mil trabalhadores desempregados no Brasil. Isto significa uma catástrofe econômica e social para um país rico como o Brasil. A negatividade desses índices só fora registrada no período de instabilidade econômica dos governos autoritários. No processo de transição do real ou nas gestões que antecederam os governos petistas. O governo Lula foi reconhecido pelo pleno emprego, época em que tínhamos apenas 5 milhões de desempregados. Lula foi o responsável por conduzir sabiamente o Brasil durante a crise econômica globalizada de 2008. Neste período, o presidente operário fortaleceu os bancos públicos, ampliou a distribuição de crédito e reduziu juros. Este modelo econômico trouxe muito lucro para os banqueiros, mas garantiu também a empregabilidade dos pobres no país. Lula buscou manter, durante a crise, o Estado forte e presente. Mas a realidade brasileira mudou junto com os governos. Atualmente, várias empresas públicas estão na mira dos privatistas. E pior disso tudo é que são empresas estratégicas para o país. São elas a empresa de Correios, Telégrafos, que há séculos atua no Brasil e que oferece dos serviços mais rentáveis neste momento de pandemia. E a Eletrobras, empresa pública responsável por conectar e distribuir toda a energia elétrica no país. Sem falar na dolarização do preço dos combustíveis, com gasolina a R$ 6 e gás de cozinha a R$ 110.
o atual governo levou o país ao caos social, com uma diferença acentuada entre ricos e pobres. O fosso entre essas classes nunca esteve tão grande. Neste momento, temos milhões de miseráveis desempregados. Temos também uma minoria cada vez mais rica, já que lucrou bilhões durante a pandemia. Essa disparidade surgiu com a burguesia lá na Revolução Francesa. Desde então, os ricos se mantêm no topo dos privilégios e os pobres com o minimalismo dos recursos. Infelizmente, estamos atravessando um período de alienação ideológica. O engajamento de alguns grupos religiosos na manutenção desse Estado genocida preocupa e ameaça a estabilidade no Brasil. Desde a Revolução Francesa, a burguesia atravessa gerações dominando o capital acumulativo e não distributivo, o que implica num rastro de pendências sociais, econômicas e ambientais. A Carta da Terra reúne a perspectiva restaurativa do planeta, apresentando-se como uma solução possível para os desafios do mundo, para a atualidade, na plenitude do Estado democrático que esperamos alcançar com Lula presidente em 2022. Haverá o restabelecimento da vida moral, da vida econômica, da vida cultural e da vida educativa, da vida social. Tudo isso a partir do governo Lula. O mundo aguarda por essa transformação, mas é a população brasileira que padece enquanto não vem. Aguardamos o retorno dessas nossas garantias constitucionais, o direito à vida, a liberdade de expressão e aos bens de consumo. No mês do trabalhador, não há como deixar de destacar o protagonismo desses agentes na manutenção da vida no país. Eles são responsáveis por assegurarem o gigantismo do Estado, a cobertura social e econômica do país e sua independência soberana.